Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Politicando com Yasmin, ao primeiro webinar que vamos ter da série de webinars que eu vou fazer com outras mulheres talentosas, pesquisadoras e cientistas. Dessa vez eu convidei a Caroline Jacques. Ela é doutora em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, também é mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e possui graduação, bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais também pela mesma universidade aqui em Florianópolis. Ela tem experiência na área de Sociologia Política, com ênfase em teoria sociológica, Sociologia do Trabalho e Sociologia Econômica. Também trabalha com os temas de economia solidária, responsabilidade social das organizações, cadeias produtivas globais, precarização e trabalho decente. Ela também fez doutorado sanduíche nos Sócios, no Instituto Superior de Economia e Gestão, na Universidade de Lisboa, e é pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Atualmente, a Caroline, desculpem, é professora na Universidade do Extremo Sul Catarinense, em Criciúma, e atua como assessora pedagógica do setor de educação à distância e é coordenadora do curso de gestão em turismo. Caroline, muito obrigada pela tua presença, por te dispor a participar aqui do Politicando. É um prazer te ter aqui. Obrigada, Yasmin, é um prazer imenso. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom poder revisitar, né, o tema da nossa pesquisa de tese e, sobretudo, encontrar os colegas, né, Yasmin, minha colega de departamento, né, na UFSC, o Cuducos, né, também o interlocutor do Núcleo de Sociologia dos Mercados, né, o Gabriel também, né, que atuamos junto no núcleo, né, Laboratório de Sociologia do Trabalho, também da UFSC, e a Guiomar, que é minha parceira, né, de docência, né, sobretudo no EAD, aqui da Unesc. Então, agradeço a oportunidade, fico muito contente, e refletir um pouco com vocês também, mais uma questão de diálogo, quero depois também escutá-los, né, sobre esses temas que vamos abordar. Eu vou passar a apresentar para uma questão didática, né, com alguns slides para poder organizar a apresentação. Então, eu preparei hoje para essa explanação uma breve síntese do que foi a pesquisa de doutoramento que nós efetuamos entre os anos de 2011 e 2015. Então, eu intitulei Cadeias Produtivas Globais e Condições de Trabalho. Alguns autores, eles trazem, né, como sinônimo, em vez de cadeias produtivas globais, a ideia de cadeias globais de valor, né? Eu utilizo o termo cadeias produtivas globais porque a impressão que eu tenho é que se eu tratar sobre o valor, parece que a cadeia produtiva por si só, ela é intrinsecamente valorativa, e isso, infelizmente, eu não consegui corroborar na minha tese, né? Então, eu prefiro trabalhar com o termo cadeias produtivas globais. E os impactos nas condições de trabalho. Algumas pessoas me perguntam sobre o que seria, né, sinteticamente a minha tese. Eu digo sempre que é globalização e impactos para o desenvolvimento socioeconômico nos países de capitalismo periférico. Isso porque eu fiz uma comparação entre Brasil e Portugal a respeito, né, da inserção das empresas na cadeia produtiva e os impactos nas condições de trabalho. Então, eu sou formada pela UFSC com estágio doutoral, né, no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, com bolsas, né, tanto da CAPES quanto do CNPq, e atualmente, então, atuo na Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, né, que é uma das melhores universidades comunitárias do Brasil, e também uma das melhores em pesquisa do nosso estado, em Criciúma, né, na capital do carvão. Então, eu gosto sempre de iniciar, né, a minha fala com, né, a introdução, né, o prólogo da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos.
dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Essa sentença é importante porque, do ponto de vista teórico normativo, né, nós tivemos aí pelo menos 20 anos de consenso em torno da globalização, de liberalismo, de que automaticamente a inserção de um país na globalização e abertura das suas fronteiras, isso automaticamente geraria desenvolvimento e geraria mais liberdade e geraria mais melhores condições de vida, de trabalho, enfim, de direitos humanos efetivamente, né? E o que nós vimos com a pesquisa é que não, dependendo do contexto socioeconômico, dependendo da densidade sindical, dependendo do nível de escolaridade dos trabalhadores, né, a globalização ela se configura de uma forma diferente, né? Então, a temática, né, das cadeias produtivas globais e das condições de trabalho, elas vão se desenhando para mim de forma muito enfática ao fim da minha dissertação de mestrado, quando eu estudei sobre responsabilidade social das organizações em grandes multinacionais, que foi o caso da Whirlpool, né, que é uma empresa, uma corporação com sede, né, nos Estados Unidos, mas com uma ramificação global, né? E a responsabilidade social dessa empresa sempre se configurou extramuros, né? Então, o que a empresa fazia para a comunidade, o que a empresa fazia para apoiar o desenvolvimento local, apoiar o território como um todo. E aí, né, como reflexão, né, ao longo do mestrado, com a minha orientadora na época, que era a Cecília, e também com os colegas do NUSMER, né, que era o Núcleo de Sociologia dos Mercados, ficava uma lacuna muito grande nas minhas pesquisas, que era identificar como que esse tema da responsabilidade social chegava nas organizações do ponto de vista dos trabalhadores, né, do ponto de vista interno, das condições de trabalho. Será que a responsabilidade social das empresas impacta positivamente para a organização do trabalho, para o trabalho decente, para a dignidade do trabalhador? Então, foi com isso que nós desenhamos, né, como objeto de estudo, o setor de confecção do vestuário, que é um setor pioneiro do ponto de vista da industrialização dos países, né? É só a gente lembrar da primeira revolução industrial na Inglaterra, né? Também do processo de desenvolvimento da América Latina como um todo, né? A importância do setor de confecção do vestuário. E aí, então, nós partimos, né, sempre do postulado, né, de que não existe um mercado só, existem mercados, né, e que esses mercados, eles não existem no singular e eles não são uma entidade fora da sociedade, acima da sociedade, né, e que nós precisamos olhar, né, para compreender a organização da empresa, a estrutura dos mercados, nós precisamos olhar para a sociedade, né, olhar para a construção social dessas instituições. E aí um marco teórico muito importante da tese tem a ver com a noção de trabalho decente, ou de decent work, da Organização Internacional do Trabalho. E é importante notar que esse conceito, né, e aí o significado, né, que dele decorre, que é o fato de que o trabalho decente ele deve gerar um trabalho adequadamente remunerado, capaz de garantir uma vida digna ao trabalhador, com respeito aos direitos fundamentais, com equidade no trabalho, com não discriminação, né? E esse conceito ele foi criado numa década, né, de ascensão do neoliberalismo para o mundo todo, em 1999, pelo primeiro presidente da OIT, né, o diretor-geral, digamos assim, que era de um país, né, o Juan Sumavia, de um país da América Latina, que é o Chile, né, da América do Sul, que é o Chile. Então, essa noção de trabalho decente é fundamental porque ela se contrapõe, né, à liberalização da globalização, né? Então, precisamos sim de mercados interdependentes, precisamos fomentar a inovação, fomentar os empreendimentos, mas com respeito à dignidade do trabalhador, com respeito às normas fundamentais do trabalho.
E aí, então, nós chegamos ao tema, né, da cadeia, ao tema, não, ao recorte da pesquisa, né, das cadeias produtivas globais. Nós procuramos, então, dentro da confecção do vestuário, as principais organizações, e uma delas, né, a principal naquele período da tese, a Inditex Zara, que é uma marca sediada hoje na região de Arteixo, que fica em La Coruña, no norte da Espanha, né, então, quem vai na região, né, norte, aí onde fica Santiago de Compostela, mais ou menos, né, nós temos, então, a sede global da Inditex, né, então, da Zara, né, que nós conhecemos no Brasil como Zara. Nós empreendemos, então, pesquisa documental, sobretudo na Organização Internacional do Trabalho, e em relação ao Brasil, com a Agenda Nacional de Trabalho Decente, que foi criada em 2006. Fizemos uma vasta pesquisa de campo, né, e isso tudo foi bastante complexo, porque os dados foram imensos, né, que nós conseguimos recolher, por conta, né, dessa configuração, né, da empresa em rede, né, daquilo que o Manuel Castells chama de empresa em rede, né. Realizamos entrevistas com empresários, e aí empresários das várias camadas, né, da cadeia produtiva, de vários níveis, né, dessa cadeia produtiva, sindicatos, tanto sindicatos locais quanto confederações sindicais, inclusive confederações sindicais globais, né, do setor do vestuário, trabalhadores, trabalhadoras, aqui, né, quero fazer uma correção, trabalhadoras, inclusive trabalhadoras afastadas, né, por conta de condições de trabalho, e também a organização não governamental Repórter Brasil, sediada em São Paulo, né, com muitas pesquisas já em andamento sobre a cadeia produtiva e a precarização do trabalho nesse setor, né, e aí tanto no Brasil quanto em Portugal. Então, tive muita dificuldade de criar uma metodologia para pesquisar uma cadeia produtiva, né? Até porque é preciso entender, do ponto de vista sociológico, como se dá esse modelo de gestão empresarial em uma cadeia produtiva global, né? E aí, claro, a gente se baseou nas obras do Gary Jeriff, e aí entendemos que existem diferenças, né, entre cadeias produtivas que são orientadas ao comprador e ao produtor, né? A questão da confecção do vestuário é uma cadeia dirigida ao produtor, ao comprador dessa cadeia. Então, a Zara, ela tem uma condição, uma relação de poder muito forte, muito importante em relação aos demais atores da rede, né? Então, o primeiro desafio foi entender esse modelo de gestão empresarial, uma vez que eu não sou da área da gestão empresarial. Depois, entender como se dá essa relação de poder na cadeia produtiva e quais são os fatores, né, que geram relações assimétricas de poder nessa cadeia produtiva. E como é que se dá os impactos, né, tanto do modelo de gestão quanto das relações de poder, nos impactos nas condições de trabalho, nos diferentes níveis da cadeia, né? E aí, então, para a gente entender como funciona, né, esse modelo de gestão, a gente tem que voltar lá para os autores, né, da sociologia do trabalho e também da gestão, que falam sobre o Lean Production, que é a empresa enxuta, né? O que significa essa empresa enxuta que foi criada, né, pelo modelo que se chama hoje toyotismo, né? Então, na rede Toyota, né, que foi aplicada em diferentes setores, né, no Japão, inclusive no setor supermercadista, né, no varejo, e depois foi, então, importada para o setor de confecção do vestuário, né? Então, o Armancio Ortega, né, que foi, então, o criador da Zara, né, que era um senhor, né, um vendedor que ia de porta em porta vender camisas, né, e que trouxe, então, né, importou esse modelo toyotista para o prêt-à-porter, né, para a roupa pronta para as senhoras, né. Então, um dos principais aspectos desse modelo tem a ver com estoque zero, né. Então, a Zara, ela atua, né, o modelo da Inditex é um modelo de baixo nível de estoque, né. E esse modelo funciona, sobretudo, pela questão do
do outsourcing, quer dizer, você terceiriza, e você terceirizando essa produção, você consegue manter uma gestão da produção tendo estoque zero, né? Então, o custo dessa produção é baixo para a empresa tomadora do serviço, né, que é a Inditex. O modelo que foi, então, passado para os países emergentes, ele tem um erro de grafia, sobretudo para Portugal, para a Turquia, para o Marrocos, né, para os países da América Latina, Brasil, Argentina, para os países também do leste asiático, né? E aí esse modelo a gente vai perceber que ele funciona com base, né, nessa gestão feita através dos compradores internacionais, os international buyers, que atuam como gestores, né, dessa grande rede, dessa grande cadeia de fornecimento. E aí, então, avançando um pouco nas pesquisas, né, avançando um pouco nos diálogos interdisciplinares, né, e aqui já com alguns pesquisadores que atuam comigo aqui na Unesc, né, nós entendemos que o modelo de gestão da Zara, né, da Inditex, ele se baseia numa noção, né, da economia, num modelo, né, de uma estrutura de mercado imperfeita chamada oligopsônio, né? A gente conhece oligopólio e a gente conhece monopólio, né? O oligopsônio é quando a gente olha para a produção, né? E essa estrutura, ela se caracteriza por o mercado feito por poucos compradores e muitos vendedores, né? Então, essa ideia de oligopsônio é muito forte na Inditex, né? A ideia, então, de que existem muitas facções têxteis, né? Muitos provedores, né, que vão querer vender para a Inditex, né, fechar contratos com a Inditex, e nós temos poucos compradores, né? Então aí nós temos as grandes marcas do fast fashion, seja a própria Inditex, seja a H&M, seja a Forever 21, seja no Brasil a marca Renner, Marisa, enfim, mas são grandes marcas com grande concentração de fatias do mercado, né? E elas têm uma relação de poder muito forte com o mercado produtor, né? Com as empresas fornecedoras, e essa relação de poder é marcada por relações assimétricas de poder, né? E isso impacta, né, aquilo que nos interessa estudar, que são as condições de trabalho. A gente vai ver isso ao longo dos slides. Então, aqui a gente tem um dado que, evidentemente, está desatualizado, porque ele foi recolhido em 2012, mas é a estrutura mundial da cadeia produtiva da Zara, né, da Inditex, porque, claro, a Inditex tem outras marcas para além da Zara. Percebam aqui, vou pegar minha canetinha. Percebam aqui que nós temos os países, né, os países que compõem a cadeia produtiva no ano de 2012, nós temos os intermediários, que seriam, então, os fornecedores de cadeia direta, né, os fornecedores de primeira linha, que podem ou não ter produção própria, né? Temos as fábricas têxteis, né, que aí também no Brasil é muito caracterizado pelas confecções, né, ou pelas facções, aqui na região de Criciúma, de Sombrio, nós temos muitas, a quantidade de trabalhadores e o salário, né? Então, nós vamos perceber, aqui nós estamos ordenando, né, essa tabela pelo número de trabalhadores. Então, em Bangladesh, nós temos 108 provedores diretos, né, que negociam com a Inditex, né, negociam entre aspas, porque a Inditex tem uma força muito grande, uma fatia muito grande de mercado, e ela impõe suas regras, né, com 177 fábricas têxteis e 229 mil trabalhadores, a um salário de $68 mensais, né? Depois nós temos a China, com 224, muitas fábricas, né, agora com menor concentração de trabalhadores, com 171 mil, e salários que variam, né, de $375 até 437. E assim por diante, nós temos Turquia, nós temos Índia, Marrocos, Camboja, e aí temos Portugal, né? Portugal com 139 provedores diretos, 394 fábricas, perdão, a maioria delas situadas na região do norte de Guimarães, né? Na região norte de Portugal,
com 21 mil trabalhadoras e 562 dólares mensais. Brasil com 54 provedores, 182 fábricas, 16 mil trabalhadores e um salário de 404 dólares. Percebam que a Espanha, na sua sede própria, né, e com também as fábricas têxteis terceirizadas, possuía em 2012, né, 1.192 trabalhadores com salários que variavam, então, de 1.500 dólares até 2.250. Isso aqui é muito interessante e a gente consegue visualizar, né, no mundo, ao redor do globo, e a gente passa a perceber que quanto mais afastado, né, o fornecedor está da sede, né, à exceção da Argentina, mas quanto mais afastado está, menor é o salário, né, menor é o salário. Então, nós percebemos que a cadeia produtiva, a rede de fornecimento, né, e a saída, né, das grandes marcas com a terceirização para os países emergentes, ela implica em menores custos de produção, né, mas também há um avanço do mercado consumidor, né? Então, nós temos essas duas facetas, né, dessa formação dessa cadeia produtiva. E aí o Brasil, então, ficando, né, com um salário que, naquela ocasião, ficava até abaixo, né, de alguns provedores na China, né? Então, isso é um dado bastante interessante. E aí, como funciona, né, esse modelo de gestão da cadeia produtiva? Aqui é uma simplificação, evidentemente. A Inditex, ela tem as peças pilotos, né, digamos assim, aquilo que saiu da coleção, aquilo que está nas passarelas e que a Inditex julga, né, que vai ser vendável, né, nas suas redes, nas suas lojas. E então ela passa, né, essas especificações, ela direciona os pedidos com, né, esse plano piloto, com essas peças pilotos, para os provedores da cadeia, com prazos definidos, com a produtividade, com o número de peças, né, e sobretudo, o preço de custo das peças, né? Então, isso que é uma cadeia produtiva, né, dirigida ao comprador. O comprador, a Inditex, ela determina, né, essas especificações. Então, tudo isso é repassado pela Inditex, né? Alguns provedores realizam alguns projetos estilísticos, são provedores que têm uma inovação maior nas suas linhas de montagem, né, e já conseguem, então, vender até esse projeto das peças no seu design. Os provedores, então, produzem internamente ou subcontratam, né, para as facções. E aí nós chegamos, né, a conversar com sindicalistas, né, e também com empresários, de que essa subcontratação pode chegar a 4, 5, 6 níveis, né? O provedor, ele retém uma parcela do pagamento pela produtividade, que pode chegar até 25% do valor das peças. Então, imagine, quanto mais terceirizado, né, ou quarteirizado está a produção, menor é o valor pago para quem realmente elaborou a peça, né, cortou, costurou e assim por diante. E aí eu trago para a gente poder, né, como sociólogo, acho que é importante a gente escutar os agentes, escutar os atores, né? Então aí nós temos uma entrevista que fizemos na região do Porto, né, com um ex-sindicalista, né? Então ele diz, há camisas feitas em Guimarães que são pagos 4 euros por peça, mas que aparecem no mercado a serem vendidas por 40, 50, 60 euros. Mas quem leva a mais-valia são as empresas que apenas põem a etiqueta e a embalagem, não fazem mais nada, que são os provedores de primeiro nível, né? Na Galiza, por exemplo, existem trabalhadoras com salários mais altos, cuja missão é pegar a peça, meter no saco e na embalagem do produto. A embalagem, a etiqueta é que dá a mais-valia, mas foi feita no Vale do Ave, né, que é em Guimarães, e custou 4 euros. Às vezes tem um indivíduo que tem só o telemóvel em cima da mesa e é uma empresa, quer dizer,
esse indivíduo que tem o telemóvel em cima da mesa que ele menciona, que é uma empresa, é o provedor, um CNPJ que vai terceirizar a produção, né? Ele recebe as especificações da Inditex e ele terceiriza para a cadeia produtiva, né? E aí depois ele fala um pouco mais, né, sobre os perigos desse modelo, né? Então ele diz: estamos dependentes de uma marca que não é portuguesa, isso é problemático, ou seja, são empresas que de um dia para o outro podem fechar. E as trabalhadoras vivem uma instabilidade no emprego. Às vezes, elas têm mais férias do que trabalho, aí lançam mão do seguro-desemprego. Quer dizer, trabalho se houver trabalho. Pegamos um exemplo de um fornecedor, serviços como meter elásticos na roupa, meter botões. Os prazos são apertados. Se eu quero assumir o pedido, tenho que entregar no prazo e não quero assumir ar de fraco, mas quero expandir a minha empresa. Então, eu vou dar a outro, subcontratar. Quando muito, também quero ganhar um lucro. Aí surgem as empresas clandestinas. A Zara diz: nós não temos nada a ver com isso. Então, essas empresas clandestinas, né, que nós chamamos na tese de empresas cogumelos, porque elas aparecem, elas surgem, né, quando tem demanda, e depois elas fecham as portas, é onde tem a precarização do trabalho, né, que no Brasil vai ter o semblante, né, das condições análogas à escravidão. Mas vejam que em Portugal isso também aparece, né? E aí uma informação, né, de uma entrevista com uma das trabalhadoras, né, e ela diz, isso em Portugal: eu apanhei uma depressão, sinto muitas dores nas costas. Cheguei a trabalhar por 2 noites seguidas para terminar os pedidos. Quando a dona da empresa precisava que ficássemos para terminar o pedido, só nos avisavam no próprio dia. Mas não recebemos hora extra. É tudo banco de horas. Tenho mais de 200 horas trabalhadas sem receber. Não somos escravas. Fui ao médico, pois já estava com 1 mês sentindo dores de cabeça todo dia. Fiquei com problemas de pressão ocular, foi o que a médica disse. Agora pediu afastamento, mas o patrão ainda não me deu os papéis para eu solicitar o seguro-desemprego. O patrão nos leva de cantiga, ele embrulha as pessoas. Até hoje estão nos devendo o 13º salário do ano passado. E depois tem um corte, né, que eu fiz, e ela termina assim: sinto vergonha das peças que produzo, são muito mal feitas, né? Então aí falando um pouco, né, daquela característica da cadeia, da linha de produção, né, do fast fashion, que é quando a trabalhadora faz apenas uma parcela, né, uma partezinha da peça de roupa. E aí falando um pouco sobre as condições de trabalho, né, já fizemos queixas para a ACT, que é a Associação para as Condições de Trabalho Portuguesa, sobre as condições de trabalho. Por exemplo, não havia saída de emergência na fábrica, porque já houve casos de curto-circuito na fiação elétrica e eu tive que apagar. Fez a denúncia, mas não resolveu nada. Só resolveu quando veio a inspeção da própria Inditex, né? E aí a gente começa a abordar, né, essa questão da inspeção, a questão do monitoramento da cadeia produtiva pela Inditex, também pelo sindicato, né, das comissões obreiras espanhola, e a questão, né, da responsabilidade social e empresarial. No Brasil, nós tivemos o caso Zara, né, em 2011, o caso ficou muito famoso porque ele teve um respaldo muito grande da mídia por conta de um programa chamado A Liga, né, da TV Bandeirantes, da Band na época, né, onde foi então relatado as condições de trabalho, né, com o acompanhamento, né, dos repórteres da Liga, com a inspeção de trabalho do Ministério Público do Trabalho, dos fiscais, né, do Ministério Público, né, e aí foi então detectado condição de trabalho análogo ao escravo, com trabalho migrante, trabalho feminino, né, nas empresas fornecedoras da marca, né. E aí o que nós percebemos, né, é que no Brasil, né, isso não é uma singularidade né? Nós temos condições de trabalho
análogo ao escravo em marcas, né, brasileiras como a Gerdau, como a Marisa, como a MRV Engenharia, e no mundo todo da Apple, da Nike, enfim, muitas outras, né. Então, por isso que eu vou contra, né, o enunciado de cadeia global de valor, né, e mais cadeia produtiva global, e aí não, me parece, não tem um apelo normativo muito forte, né. Como conclusão, para a gente poder conversar um pouquinho, né, a cadeia produtiva, ela é uma tecnologia de gestão, né, que é um conceito que eu tenho trabalhado atualmente. Ela é uma tecnologia de gestão com impacto nas condições de trabalho, que trata não só sobre terceirização da produção, mas terceirização das responsabilidades trabalhistas, né? Então, no caso do Brasil, a Zara diz, bom, eu não tenho nada a ver com isso, né? A Zara foi chamada, né, a prestar depoimento, chamada no próprio Senado brasileiro, e a Zara diz, não, é a cadeia produtiva, eu só compro as peças, eu não produzo, né? Então, a gente vê que o debate sobre cadeia produtiva global não é só digno de uma reflexão sobre produção, mas tem a ver com responsabilidades sociojurídicas, né? Uma análise importante também diz respeito ao contexto sociopolítico e econômico, e como esse contexto dos países, ele orienta o comportamento empresarial. Então, um ponto muito importante diz respeito à densidade sindical, à fidelidade sindical, né, à consciência de classe, digamos assim, né, à defesa dos direitos dos trabalhadores. E aí, na União Europeia, nós temos países que têm uma taxa sindical que chegam a alcançar 47% em alguns setores, né? O setor de confecção do vestuário atinge, em Portugal, cerca de 17% a 18%, né, dos trabalhadores do setor, é baixo também, né? E por isso o contexto sociopolítico ele é muito importante nessa análise das condições de trabalho nas cadeias produtivas. O liberalismo e a globalização são correntes teóricas, né, são correntes teóricas, filosóficas, normativas, mas com impactos decisivos nas condições de trabalho e de vida da classe trabalhadora, né? Isso me disse, né, não nessas palavras, mas o próprio sindicalista espanhol que eu entrevistei, e ele diz, olha, existem duas formas da gente interpretar, né, as cadeias produtivas. Uma é que, de fato, a empresa está terceirizando a fim de buscar menores custos produtivos, né, e essa é uma visão crítica, ou nós podemos interpretar como uma visão liberal que diz que, bom, a empresa terceiriza, a empresa cria uma cadeia de fornecimento para países, né, de desenvolvimento tardio, digamos assim, e gera emprego, né, para quem ainda não tinha um trabalho formal, né? Então, são visões diferentes, né, são visões que eu acho que o conceito de trabalho decente, ele consegue fazer uma síntese no sentido de que, bom, nós temos convenções internacionais do trabalho, né, sobretudo aquelas ligadas à jornada de trabalho de 8 horas, né, a questão da equidade pelos pagamentos, a questão da liberdade sindical, né, e essas convenções internacionais da OIT, elas precisam ser respeitadas, né, pelos países membros. As empresas, né, são monitoradas do ponto de vista sociopolítico, né, sobretudo as grandes empresas com grandes impactos, né, sociais, elas são monitoradas, inclusive por consumidores, por ONGs de consumidores, né, e, portanto, elas estabelecem uma ideia, uma noção ainda muito difusa, muito vaga, do gerenciamento de riscos sociais, né? O que ficou claro para nós é que a Inditex, ela não conhece toda a cadeia produtiva e ela fica refém, né, nesse sentido. Contudo, ela não é um ser passivo nesse processo. Quando ela estabelece preços de produção extremamente fixos e rígidos, né, e ela não negocia essas margens de lucro, ela mesmo é uma entidade autônoma e decisiva para criar essas condições de trabalho escravo e precário, né?
Maiores níveis de trabalho decente, então, dependem de múltiplos fatores para além da lógica empresarial, né? Não dependem especificamente de uma cultura empresarial voltada à responsabilidade, né? Mas depende de fatores que são sociológicos, fatores políticos, fatores jurídicos, sobretudo, né? Eu dialoguei muito com a questão do direito do trabalho, né? E do direito do trabalho internacional, né? Aí, sobretudo pela postura, né, da Organização Internacional do Trabalho. Acho que é assim, para finalizar, né, é um tema extremamente relevante para a gente entender os impactos da globalização, né? Vale lembrar, né, que na década de 2000, a Organização Mundial do Comércio defendeu, né, o fim do acordo multifibras, então liberalizou os mercados, né, em termos de exportação e importação de confecção do vestuário. Então, hoje, né, é muito mais barato para um produtor de uma indústria do vestuário aqui da região terceirizar na China do que produzir internamente, né? Então, esse fim do acordo multifibras ele foi determinante nessa cadeia produtiva e no rebaixamento das condições de trabalho, sem dúvida. Então, nós temos que olhar para todo esse cenário, não só o funcionamento da empresa ou da cadeia produtiva, mas fatores que são políticos, que são jurídicos e que têm impactos, né, também a nível local, né? Então é isso, gente. Eu não quero me alongar muito, agradeço a atenção de vocês. Obrigada, Caroline. Agora sim, vamos conversar um pouco. Agradeço muito a tua apresentação, bem clara. Ela também abriu um pouco a questão dos horizontes, dos panoramas também que a gente tem com respeito à ideia do trabalho, das cadeias de produção. Eu gostaria de abrir para todo mundo poder participar, se algum de vocês tiver algum questionamento para fazermos para a Caroline e depois continuarmos com a discussão. Não sei, sintam-se à vontade. Eu vou fazer uma pergunta que acho que ela é mais especulativa, porque imagino que tu seguiu em frente depois da tua pesquisa e não voltou, né? Mas eu tenho refletido muito hoje sobre questões muito parecidas com essas mudanças de pandemia, né? Com as empresas aumentando o trabalho remoto e quanto que isso pode ser relacionado a esse tipo de análise, principalmente multinacional, né? Eu nunca fiz nenhuma pesquisa mais formal nessa área, mas queria saber se tu tem alguma ideia, né, dos impactos que todo mundo trabalhando remoto quase que por padrão, depois da pandemia, pode ter em questão de impacto social, de qualidade do trabalho, essas questões que você viu no caso da Zara, né? E é super especulativo, então fica de boa para falar, não, eu não sei. Eu não sei como é que isso está, a questão dos protocolos, né, epidemiológicos de saúde coletiva em cada país, né, Kuducos, mas eu vou falar, por exemplo, aqui da região de Criciúma, né, eu tomei um susto quando eu vim morar em Criciúma, um susto imenso, por quê? Porque eu morava perto de uma avenida muito movimentada e às 7 da manhã, menos 6:30, já tinha um movimento imenso de trabalho, sabe, de fluxo de caminhão, de trabalhadores, de vans para o trabalho, enfim. Então, de fato, Criciúma é uma cidade do sul global, porque a gente tem muito imigrante do sul-sul, né, dos países da África, né, então a gente tem muitos senegaleses, haitianos também aqui, então é uma capital do trabalho, né, talvez depois o Gabriel possa até falar mais sobre isso, já que ele é filho da terra, né, Gabriel? Então, assim, eu me assustei muito, porque Florianópolis, a gente sabe, tem um outro mindset, né, para usar o termo da moda. E aí, especificamente do meu atual marido, meu atual companheiro, né, que trabalha no setor de mineração, ele é eletrotécnico, setor de mineração, com aquelas grandes máquinas, né, que fazem, né, a extração do carvão. Eles não pararam um só dia, Eduardo. Um só dia. Sempre com os protocolos, né? Com máscara, com testagem, né? Medir temperatura, né?
Então, eu acho que aí a gente está falando de uma questão de privilégio de classe, né? Nós, trabalhadores, né, do setor de educação e de educação superior, né, ainda mais privilegiados, nós podemos trabalhar remotamente. Nós já fazíamos isso, né, em muitos casos, né, corrigir prova, lançar nota e tudo mais. Mas o setor fabril, né, o setor comercial, né, esse setor, ele está, pelo menos em Criciúma, ele está extremamente pujante, né? Não é o caso do setor turístico, né, que a gente tem acompanhado, porque atualmente eu estou coordenadora do curso de turismo aqui na Unesc. O setor de turismo, ele sofre imensamente, né? O grande turismo, o turismo de massa, né? Então, dependendo, e aí é preciso fazer análises setoriais, né? Análises setoriais e perceber localmente em cada contexto o que está sendo feito, né? E também a cada segmento industrial ou de campo, né, de trabalho, né? Eu estive, no caso da tese, eu estive em vários países diferentes, né? E é interessante notar que a Inditex mantém, né, a Zara mantém o mesmo modelo de loja, exceto no Brasil, que nós não temos a loja de rua, mas eu estive em outros, porque fui participar de congressos, então eu estive em Moscou, estive em Tóquio, no Japão, estive em Montreal, enfim, estive em outros países europeus, e a Inditex, ela mantém o mesmo modelo, né, o mesmo modelo de produção, né, e de venda. E eu sempre digo, né, para quem quer continuar comprando na Zara, não tem problema algum, desde que você olha a etiqueta. E você compre desde que seja feito, né, nos países. A Espanha ainda dá para comprar, a Espanha sobretudo, Espanha, Turquia, Portugal, né, mas se para Bangladesh, Vietnã, né, então as condições de trabalho são muito precárias, né, então se você quer uma ação política nesse sentido, você pode boicotar, né, aonde é produzida, porque as condições são péssimas, né, e é por isso que tem ainda fábricas produzindo na Espanha e mantém provedores em Portugal, muito ainda que o custo de produção seja alto, porque os consumidores querem comprar uma peça feita de linho, uma peça feita de couro, o made in Spain, made in Portugal, né? Porque a condição e o acabamento da peça é superior, né? Então é isso, são vários, né? A gente fala de múltiplos capitalismos hoje, né? E isso também vale para as condições de trabalho e vale também agora para a pandemia, né, Eduardo? Nós somos, né, e aí eu falo como, né, de forma hegemônica, nós todos aqui na sala virtual, somos pessoas com alto poder intelectual, né, com uma singularidade intelectual que nos diferencia nesse mercado de trabalho, e isso nos dá um privilégio imenso, né, para poder trabalhar de casa, para poder fazer essa gestão do trabalho com segurança, né? Mas isso não vale para todos, né? É isso. Não sei, Eduardo, se eu respondi, mas eu acho que, assim, se eu posso trazer um pouco da tese, né, para iluminar a questão que diz hoje, que a gente trata hoje, né? Agora, o Gabriel falou que tinha uma pergunta também para fazer para a Caroline. Oi, Carol. Tá me escutando bem? Estão me escutando? Perfeitamente. Ah, legal. Era mais assim, dúvidas mais pessoais, assim, para entender melhor a pesquisa, porque eu estudei os trabalhadores portuários. E eu via que, no caso do sindicalismo, as campanhas internacionais, elas tinham um efeito local muito grande, né? Eles tinham uma especificidade do trabalho. Por exemplo, eles poderiam escolher quando trabalhar, né? Morriam de fome, né? Mas poderiam fazer outras coisas, né? Eram motoristas, trabalhavam no comércio e voltavam e trabalhavam, né? Eles são trabalhadores que têm uma certa estabilidade, né? Junto, e o que tem em comum talvez esse rolo compressor, né? Que a Caroline falou, que é
a globalização econômica, né? É o neoliberalismo batendo forte. Então, o que eu estou querendo aqui é só tentar entender um pouco mais a questão sindical, que no caso do contexto da Carol, eu entendi que tu tem uma estrutura, né, que ela, pelo que a Carol falou, ela é bastante segmentada e hierarquizada, né? Quanto mais no centro do sistema, mais os salários são valorizados, condições de trabalho melhor, e quanto mais afastado, pior, se eu entendi correto, né? E daí eu comecei a fazer, tentar, na verdade era para a Carol talvez falar um pouco mais, porque parece que eu fiquei com uma sensação assim de impotência do sindicalismo nesse setor, e que eu estou assim resignado. Eu queria encontrar evidências de conflito e talvez pelo conflito, né, por luta de direitos, para o trabalho digno, a gente conseguisse ver uma transformação dessa legislação, seja nacional ou internacional, né, e a partir disso conseguir ver como acontece, ou como o trabalhador pode influir de fato nessas empresas. Então, eu estava olhando por cima aqui um artigo muito interessante de um autor que é no campo sindical, do sindicalismo do trabalho portuário, só que daí ele trabalha com outros autores, que daí também é do setor têxtil, né? É Determinantes Industriais da Solidariedade Transnacional. E daí o que eu estou querendo aqui olhar, né, que ele está dizendo justamente isso que a Carolina está falando. Tem o caso, ele começa a comparar, tem o caso do setor portuário, mas daí ele vai dizendo algo do tipo, olha, o que tem aqui é justamente o que a Carol falou, tem um sindicalismo que ele está apertado, porque tem uma migração das indústrias e do trabalho para o hemisfério sul, e que esse sindicalismo ele não pode fazer muita coisa, mas daí ele diz uma coisa que me chamou a atenção, né? Eu vou citar aqui os autores, entretanto, devido à reação de trabalhadores que mudam a localização das fábricas quando essas se sindicalizam, os sindicatos desenvolveram campanhas para organizar indústrias do setor têxtil com menos mobilidade em seus países de origem. Então, nos países de origem onde tem menos mobilidade, talvez com maior concentração de trabalhadores, talvez eu fico pensando, viajando, será que essas campanhas para o consumidor, para a sensibilização do consumidor, não tem um impacto interessante para organizar esse sindicato e ter um reflexo, não sei, na legislação, na forma de organização sindical? Tentando assim ser mais objetivo possível, eu fico pensando em formas de organização sindical que ela não fica naquela estrutura tradicional de filiação por uma correspondência com um salário, que essa seria a base, né? Mas justamente nesse contexto que a Carol está falando, né? Que é um sindicato aberto, ligado nesse contexto, né? De grande mobilidade, grande precariedade. Então, me chamou a atenção, eu não sei se a Carol falou, ou talvez eu senti uma falta, eu fiquei com uma curiosidade para pensar o que está acontecendo nesses grandes centros, seja econômico ou mesmo no sul, onde tu tem uma grande, talvez, dependência, eu não sei. Será que tem algum ponto do planeta onde está lá afastado da cadeia que lá pode estar acontecendo alguma mudança interessante nesse tipo de sindicalismo? Carol, desculpa a viagem aqui. Não, mas faz sentido, Gabriel. Assim, vamos pensar. A gente é da vanguarda quase, sabe, Gabriel? Porque essa categoria sindicalismo era uma categoria do século retrasado e passado. Né? Se a gente for pensar 1980 para frente, com as novas formas de organização do trabalho, e com essa ideia de individualização, né, das relações de trabalho, e com a flexibilização, né, e aí alguns autores chamam de uberização, né, das relações de trabalho, o sindicalismo ele perde força política, força econômica e, portanto, força de análise, né, da nossa interpretação sociológica.
Agora, por outro lado, o que nós percebemos é que, sim, existe uma contracultura, né? Então, existe a sociedade, ela é algo dinâmico, né? Assim como os seus problemas e as suas soluções. Então, nós vemos, já existe, e aí em decorrência da própria crítica social, né? E aí tem a obra interessantíssima, né, do Boltanski, do Que apelo. Isso. Que diz que o capitalismo ele venceu, né, porque ele incorporou a crítica, né? E é o que a Inditex tem feito, né? Primeiro, só exemplificando em 2 momentos, teriam mais. Primeiro, a Inditex criou, né, estabeleceu junto com a Federação Sindical Internacional o International Framework Agreement, que é um acordo global mínimo, International Framework Agreement, é um acordo internacional global de condições de trabalho, de condições mínimas, né? E esse International Framework Agreement, ele foi estabelecido com esse sindicato, com essa federação, né, com o sindicato global, para que as condições mínimas de trabalho sejam mantidas em toda a rede, né, em toda a rede de fornecimento. E aí, os sindicatos precisam ir até os provedores, ir até as facções para conhecer as condições de trabalho e aí orientar os fornecedores e as facções para respeitar as normas. Só que aí, Gabriel, olha que interessante, quem é que paga para as comissões obreiras ir até Bangladesh, Brasil, México, conhecer as condições de trabalho? A própria Inditex. O poder que essa organização tem. Olha o poder que essa organização tem. Entende isso? É muito grande. É muito grande. Então, o que acontece, né, é que, por isso que eu digo que nem a própria Inditex conhecia a cadeia produtiva. Né? Então, eu ainda até hoje recebo os relatos, né, das comissões obreiras, das condições de trabalho em todos os países que a Inditex produz, né, compra as peças, enfim. E aí, isso é um ponto importante, né? E aí, um outro elemento diz respeito a novas campanhas das marcas. Então, a Inditex tem, se vocês entrarem no aplicativo, né, o Join Live, que são as peças feitas com algodão orgânico, né? Então e aí tem relatos, aí, claro, muito marketing, né, em cima das condições de trabalho que são feitas, de territórios sustentáveis, etc. E aí também do acompanhamento que a Inditex faz dessa cadeia produtiva. Mas isso só passou a existir depois do escândalo da Rana Plaza, de Bangladesh, que ruiu, né, caiu o prédio onde a Inditex, a H&M, enfim, várias marcas produziam e morreram mais de 180 trabalhadores do setor de confecção. Isso foi um escândalo na Europa na época, foi 2012. Então, assim, por isso que, né, o Boltanski e o Schiavello falam uma coisa muito certa, né, o capitalismo ele vai se fortalecendo porque ele vai incorporando a crítica, né, e os sindicatos, eles precisam fazer isso também, né? Eles precisam fazer isso. Não é à toa, muitos dos sindicatos atuais, eles são praticamente um clube, né? É praticamente uma mampituba, né, do sindicato, dos trabalhadores, porque tem convênios, psicólogos, descontos, né? E aí, o central, que a gente vai analisar quando a gente faz estudos de sindicalismo, são as convenções coletivas, os acordos de convenção coletiva, né? E aí a gente vai ver o poder de barganha, né? O poder de barganha. Então, tenho acompanhado, volta e meia, eu participo de alguma assembleia aqui dos sindicatos, sobretudo mais ligado à mineração, setor plástico também, e dificilmente existe ganho real do salário, né, Gabriel? Dificilmente existe ganho real, né? Então, assim, a gente tem aí, para utilizar um conceito marxista, né, a gente tem um exército industrial de reserva cada vez maior. Esse exército industrial ele vai pressionando, né, não só por menores salários, mas ele pressiona mentalmente, né, que é o empresário dizer, olha, se você não seguir aqui o protocolo, existem muitos trabalhadores na fila, né,
esperando uma vaga. Então, aí a gente acaba se adequando, né, e se resignando, para utilizar um termo que tu falas, né? Mas eu sou otimista, eu acho que existe um movimento global em torno do veganismo, do orgânico, né, da reutilização, né, da crítica à obsolescência programada, né, do menor consumo, da busca pela experiência e do menor consumo de mercadorias, né? E acho que essas mentalidades elas têm crescido e a educação ela tem um papel fundamental para poder fomentar isso, né? Que é justamente o que vai transformar, né? Os cenários futuros. Né? Certo, Carol. Eu tenho uma pergunta também com respeito ao que foi colocado tanto pelo Kuducos, pelo Gabriel e por ti, né? Sobretudo quando eu penso, estás falando do sindicalismo, estás falando também dessa grande corporação que de certa forma ela dita as regras do jogo no mundo do trabalho. E aí me surge a seguinte questão, então essa precarização que temos também na ideia de melhoramento das leis trabalhistas se deve justamente a esse esquema e essa jogada que essas grandes empresas, em conjunto com determinados sindicalismos, permitem então com que não haja esses ganhos ao se pensar em direitos trabalhistas, de melhorias de direitos trabalhistas. E outra coisa que também me chama a atenção quando tu vas falando, quando tu fizeste a tua apresentação, que sobressalem a questão da figura feminina dentro desse ambiente, né? A mulher sendo mais explorada dentro do ambiente têxtil. Então, eu gostaria de saber, assim, o que tu pensas sobre essa percepção de melhoria de trabalho e se realmente, já que tu falaste, no capitalismo ele foi se adequando, né? Ele vai ganhando porque ele vai incorporando as críticas, mas também essa questão do ganho do capitalismo também não seria... essa ideia de que por ter incorporado as críticas também está sabendo jogar de uma forma em que pareça que as pessoas têm direitos trabalhistas, mas basicamente ele as vai eliminando de uma forma assim bem estratégica, sabes? Sim, Yasmin, de fato, eu não utilizo, né, as teóricas de gênero para análise da cadeia produtiva, mas eu poderia ter utilizado. Né, então, eu poderia. Já escrevi alguns artigos sobre, né, a questão das condições de trabalho decente, a categoria gênero, né, foi o artigo que nós apresentamos em Portugal em 2018, eu e o professor Dimas, mas eu acho que a questão central tem a ver com escolaridade, né? Atualmente nós temos, né, um aumento da escolaridade feminina, né? Mas grande parte dessas trabalhadoras envolvidas no setor de confecção do vestuário são jovens mães, né, que têm dupla ou tripla jornada, não avançaram nos estudos e são vulneráveis. Né? Então, não tenha dúvidas que o sistema econômico ele se fortalece pelas nossas vulnerabilidades. Né? E aí, quanto mais, né, por isso que a gente, né, agora eu não me lembro quem disse, mas a ideia de que a educação no Brasil, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto, né? Então, essa vulnerabilidade que o Brasil tem em termos de escolaridade, de uma escolaridade com qualidade, né? Isso faz com que sejam criados, né, corpos dóceis, né, para utilizar o termo do Foucault. E esses indivíduos, eles são extremamente passivos nesse sentido, porque eles estão apenas se reproduzindo socialmente, né? E aí o salário é baixo, né? Então é preciso aumentar a escolaridade, é preciso aumentar a questão de uma participação na polis, né? E a minha participação num ser cívico, né? Para poder contrabalancear essas forças do mercado, né? Dos mercados. Então, isso não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil, e vai depender também de uma cultura que privilegie a educação, que privilegie esse poder, esse espaço de poder, essa tomada de espaço de poder para as mulheres, né? Tem sido feito no Brasil aos poucos, né? A gente vê
E por isso que eu gosto de trabalhar no EAD, na educação à distância, porque a gente vê muitas mulheres com dupla e tripla jornada, conseguindo terminar uma graduação, né? Então a gente apoia, né, essas iniciativas, mas não tem sido fácil. E penso, sobre a primeira pergunta, penso que sim, penso que existe toda uma ofensiva contra os direitos humanos no Brasil, né? A ideia de que direitos humanos são para humanos direitos, né? Ou tá com pena leva para casa, né? Enfim, sem de fato entender o que é a dignidade, né? O que é a importância dos direitos humanos pós Segunda Guerra Mundial, pós fascismo, nazismo, né? E a ideia de que o ser humano tem direito a ter direitos, né? É como diz o Amartya Sen, né? Liberdade como desenvolvimento, né? A ideia de que o desenvolvimento ele acontece quando a gente potencializa as liberdades individuais, potencializa, né, permite condições de que o próprio indivíduo possa determinar o seu futuro, né, construir a sua trajetória, né? Então, isso é liberdade, né? Isso é desenvolvimento, é a ampliação das liberdades, das possibilidades que o indivíduo possa ter no futuro, né? E isso no Brasil nós não temos, né, Yasmin? Temos pouquíssimo, dependendo da classe onde você nasce, né? Depende das condições de estudo que seus pais lhe deram, né? Por isso que eu digo que nós temos um espaço de muito privilégio, né? E por isso que é importante também estarmos na educação, né? Para poder refletir sobre isso, né? Construir pesquisas sobre isso, né? É uma missão em grande sentido, né, que a gente tem, assim. Antes de dar lugar à fala de vocês, antes que eu perca a ideia, mas também estava pensando quando tu vas falando sobre a ideia de dar direitos humanos, e também a ideia de para quem está direcionado esses direitos humanos, sobretudo quando tratamos, por exemplo, do trabalho aqui no Brasil. A gente passou por uma pandemia, estamos numa pandemia da qual não saímos da primeira onda, embora muitas pessoas digam que estamos numa segunda onda, mas aí temos que ensinar, né, a ler gráficos. E aí eu fico pensando assim, por exemplo, enfrentamos uma pandemia onde mostra também em determinado momento como os sindicatos no Brasil eles estão enfraquecidos. E te dou um exemplo, é o exemplo da Aurora em Chapecó, onde muitos funcionários foram obrigados a ir a trabalhar em momento de pandemia, e os funcionários que foram obrigados a ir a trabalhar foram os estrangeiros, foram os migrantes. E foram os migrantes que vêm do Haiti. Chapecó tem muito trabalhador do Haiti. Então, tu ficas pensando justamente também dessa questão no Brasil, de para quem também vai o direito trabalhista, sabes? Não é só... a ideia do direito trabalhista, ela não é só por uma questão globalizada, senão também é por uma questão de categoria de humanização que você vai dar a esse trabalhador. Então isso é parte muito também desse sistema que nós temos, de um sistema muito escravocrata, de um sistema castrador e de um sistema também muito misógino, com respeito à ideia das mulheres, com respeito também à ideia dos trabalhadores estrangeiros e negros, que são os que mais se prejudicam aqui no Brasil. Então eu gostaria de saber o que tu pensas, qual seria mais ou menos assim, uma análise sobre qual o destino desse sindicalismo aqui no Brasil para fortalecer também os direitos humanos, os direitos trabalhistas para todos, e não só para determinadas categorias dentro do trabalho. Isso é um grande dilema, Yasmin, porque a sociedade ela não é um todo homogêneo, a gente não consegue fazer uma leitura, por isso que aquela frase do prólogo da declaração é importante. Todos nós nascemos iguais em direitos e em dignidade, mas a sociedade nos diferencia, e dependendo dessa vulnerabilidade, aí os migrantes, os afrodescendentes, enfim, tudo aquilo que é chamado de minoria, que não é minoria, mas que são minorias por serem excluídos historicamente, dos direitos, Então nós estamos avançando, a passos curtos, Mas acho que o Brasil, quando o Brasil, ele promulga em 88 a Declaração Cidadã e diz, olha, é dever do Estado garantir de forma gratuita o ensino infantil, fundamental e médio, para todos, E aí o Brasil consegue universalizar as matrículas, isso é um grande avanço, Isso é um grande avanço.
Então, o fortalecimento dos sindicatos, o fortalecimento da dignidade do trabalho, ele passa necessariamente pelo aumento da educação, porque educação não é apenas formação de mão de obra, educação é formação cidadã, né? É quando nós conhecemos os nossos direitos, efetivamente, né? Quando nós sabemos que somos pessoas morais, né? Dignas de direitos. E a educação, ela permite isso, né? Claro que outras esferas também, né? A literatura, a crítica, a arte, enfim, mas a educação, ela traz isso, uma educação de qualidade, né? Então, quando nós conseguirmos universalizar não só as matrículas, mas uma educação de qualidade emancipadora, consequentemente, a gente consegue garantir mais poder de barganha, mais poder de organização, né? A gente estava estudando o ano passado sobre cooperativismo, eu e o professor Dimas, na Unesc, e a gente percebe que os países mais desenvolvidos, os países com maior nível de emprego, renda e até mesmo de PIB, são os países que as empresas não são empresas, são cooperativas. Cooperativas no sentido de ter autogestão, né, de ter livre associação, né? Então, assim, é um outro modus vivendi, né? O Milton Friedman fala, né, na década de 60, que o objetivo fundamental de uma corporação é gerar dividendos, é gerar lucro, gerar lucro para o acionista, né? Então, evidentemente que o conflito capital-trabalho vai estar sempre demonizando o sindicato, demonizando, né, a participação sindical e assim por diante. Então, não dá para tirar leite de pedra, sabe, Yasmin? Mas penso que a crítica social, as redes sociais, os movimentos contestatórios, os movimentos contraculturais, eles têm um peso enorme, né, para buscar essa transformação efetiva, né, das organizações. Se a gente olhar uma empresa, né, uma linha de montagem lá do século XVIII, XIX, olhar para uma linha de montagem hoje, né, na Inglaterra é muito diferente. Né? Então, agora a luta, né, é para que isso, e aí a luta do direito do trabalho especificamente, né, é para que essas condições de trabalho se tornem melhores, né, em todo o globo. Né? E aí vai depender de todos esses fatores que eu mencionei antes. O debate é bem interessante, né? A gente também, com tudo que a gente tem falado, fica pensando, né? Às vezes não consegue, de certa forma, processar muito rápido para poder trazer novas contribuições, mas acredito que esse debate que a Carolina está trazendo, ele vai servir para a gente enquanto pesquisador, e não só enquanto pesquisador, porque a gente também tem que se ver enquanto cidadão, né? Para pensar também novas estratégias e novos horizontes com respeito a esse dilema da nossa sociedade capitalista e de pensar em estratégias também que possam moldar esse capitalismo mais a favor da gente do que propriamente a favor dessas grandes empresas, né? Nesse sentido, sou um pouco mais pessimista na ideia de que algum dia a gente vai derrotar o capitalismo, mas eu sou consciente de que a gente pode fazer com que ele se torne a nosso favor, né? De uma forma bem maquiaveliana mesmo, né? Então vamos fazer com que ele venha para nós de uma forma muito mais equânime, de uma forma muito mais sustentável, né? Para que todos possamos, de certa forma, viver numa sociedade que nos permita nos desenvolver. E não sei vocês, mas eu estou de acordo com a Carol quando se diz que realmente precisamos pensar a educação dentro de uma outra perspectiva, e não uma educação onde se formam produtores, né? E que basicamente que o Foucault falava, né? O Foucault dizia que tanto as escolas como as fábricas, as prisões, os hospitais, né? os centros de reclusão e tudo mais, são uma forma de moldar os corpos para um sistema onde precisa que um corpo seja moldado para que esse sistema se desenvolva, né? Para que esse sistema possa ter mais corpos dóceis e mais corpos que possam ser vigiados e que sigam regras sem ser questionados, né? Yasmin, só um ponto, talvez um ponto final para a gente não cair numa visão assim.
não tratar o mercado como algo diabólico, né, como falou Abramovay. É importante, quando eu cheguei em Criciúma, né, para fazer o pós-doc, eu fui estudar como que localmente a cadeia produtiva se organizava. E aí eu percebi que as facções têxteis quarteirizadas, enfim, elas eram formadas por ex-trabalhadoras do setor que saíram da fábrica, aprenderam a gestão, aprenderam a produção e abriram as suas facções e passaram, então, a empregar jovens mulheres e a exercer a coerção sobre elas. Entende? Então, a gente não pode cair numa dicotomia simplista, né, do processo. Não é a empresa lá, a globalização lá, o capitalismo lá embaixo e o trabalhador aqui em cima, porque a gente percebe que né, o agente ele pode se tornar também um agente precarizador do processo, né? E também trabalhadoras mulheres que aprenderam o processo e depois saíram da indústria, da fábrica e abriram a sua facção domiciliar, né, e passaram a precarizar o trabalho. É interessante isso. Enfim, eu tinha esquecido de colocar na apresentação, mas para a gente as coisas não são simples de serem analisadas, né? Por isso que a sociologia é tão rica, né? Porque, enfim, são várias nuances, né? Sim, é que elas aprendem com a estrutura, né? É a reprodução Sim, da estrutura. a criatividade é imensa. Sim. Eu não vou ser dominada, eu vou ser dominante. É mais ou menos assim, né? A pessoa que foi dominada aprende a estrutura, então sabe as técnicas de como dominar os outros, né? E muitas vezes de como fazer com que você seja dominado sem que perceba que está sendo dominado, né? Mas, enfim, realmente temos muito trabalho para fazer, muitas questões, muitos fatos sociais, como diria o Durkheim, né, para analisar e para poder trazer à tona para que nós, enquanto sociedade, possamos perceber e entendê-la, sobretudo, né? Eu não sei se alguém mais tem alguma pergunta para a Carol, alguma colocação. Então, gente, vamos finalizar esse webinar hoje. Agradeço muito a todo mundo pela sua presença, pelo debate, pelas colocações pertinentes. Agradeço muito a Caroline por estar aqui, por nos dar o privilégio de escutá-la, né, de aprender muito com ela. Precisamos trazer muito mais essas questões para o debate, é necessário, é uma questão não só social, sino também uma questão política, no conhecimento também é uma questão de crescimento político e também de amadurecimento e de resistência, né? A educação nunca é demais, e o conhecimento também não. Então, dou por encerrado aqui o webinar de hoje, agradeço a presença de todo mundo e espero tê-lo vocês nos próximos webinars que tenhamos aqui no Politicando. Obrigada a todos. Obrigada, Yasmin. Muito obrigada pelo convite.